E aí, gente? Como vocês estão? Friozinho? Maroto? Pra dar aquela acordada? Vamos lá para mais uma live de reflexão e leitura do Imperador Amarelo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 13. Então vamos lá. Calma aí. Bom dia, bom dia. E aí? Tá um frio. Rapaz. Tá Bom, muito frio aqui. imagino, né? Montanha, safanado, você tá louco. Aqui tá Ah, sinistro, bicho. aqui tá acho que tá 7 graus, sensação de 6, um negócio assim. Caraca. Eu acho que não tá menos que isso aí. Ô, louco. É, Aqui eu não sei. Deixa eu ver o celular. Deve estar uns 12. É, 10 graus. Tá suavaço. Costume. Bora lá. Guardar mais um minutinho. E a gente inicia. Deixa eu ir mais para trás para ficar com a cabeça. Deixa eu pegar aqui o livro. E bora lá. Cadê? Eita, que eu perdi o plástico. Aham. Ah, ah. Aí, aí. Bora. Então é isso, gente. Vamos dar início à leitura do 13º capítulo do Imperador Amarelo, né? O Andin Neidin. E a gente vai fazer, né? O padrão de sempre, a leitura e a reflexão. Então vamos iniciar, mestre. então vamos lá. Capítulo 13, né, fala acerca da terapia de transformar a mente e o espírito. Então, o Imperador Amarelo perguntou: disseram-me que nos tempos antigos, quando o médico tratava uma doença, ele apenas transformava a mente e o espírito do paciente, a fim de extirpar a doença, a fonte, né, da doença. Nos dias de hoje, o paciente é tratado internamente com remédios e externamente com acupuntura. No entanto, algumas das doenças são curadas, mas algumas delas não podem. Por quê? Kibo respondeu: nos tempos antigos, o povo vivia em cavernas, rodeados de pássaros e bestas. Afastavam o frio pelo próprio movimento e se evadiam do verão quente. Viviam nas sombras. Eles não tinham nenhuma sombra no coração por admirar a fama e o lucro. Não tinham cansaço no corpo por procurar uma posição mais elevada. Por isso, dificilmente se poderiam ser invadidos pelo mal exógeno nesse ambiente calmo e tranquilo. Por isso, quando alguém contrai uma doença, não era necessário tantos remédios para curar internamente, quanto a acupuntura para externamente, mas somente alterava a emoção e o espírito do paciente. Só era necessário cortar a fonte da doença. Mas hoje em dia, a situação é diferente. As pessoas tanto são perturbadas pela ansiedade interna do coração, como feridas pelas dificuldades externas do corpo, juntamente com o descuido do paciente, violentando as regras da sequência do clima das 4 estações: a friagem, o calor da manhã e da noite. Quando o mau larápio invadir sem cessar, as vísceras do paciente serão feridas por dentro e os orifícios serão feridos por fora. Se a doença contraída for leve, seguramente irá se transformar em uma doença séria. Se a doença contraída for séria, o paciente com certeza morrerá. Por isso, hoje em dia, a doença não pode ser curada somente cortando a fonte da mesma. Continua, você Calma aí, fala segura alguma aí. Primeiro item, né?
No livro ele já fala aqui, ó, nos dias de hoje o paciente é tratado internamente com remédios e externamente com acupuntura. Então ele já trava no objetivo principal da técnica, né? Nas aulas que eu passo para vocês, a gente olha 3 itens: prevenção, promoção e, em último, a reabilitação. Esse é o objetivo da medicina chinesa, a medicina oriental, né, do método do ZG que eu passo para vocês. Então a gente sempre previne, promove, né? Promove uma ação, aí depois da promoção existe a prevenção, que é uma ação, e depois a reabilitação. Aqui, nos dias de hoje, o livro já fala que usa-se os medicamentos para resolver, né, os problemas. E aí ele já quebra a primeira coisa, né? Você não pode reabilitar e prestar atenção somente no sintoma. E aí você já meio que vai bugar o que o corpo do paciente está precisando. E aí, na segunda parte do texto, ele já fala aqui, puta, mas por que nos tempos antigos funcionava? Cara, porque nas cavernas tinha pássaros e bestas, né? Então, quando eu falo, acho que até vai sair um vídeo desse, que eu falo que o ambiente onde você está é o ambiente que vai te equilibrar. Aqui na cidade, né, eu estou em São Paulo, capital, é considerado uma grande metrópole, tem muito estresse, tem muita poluição, tem muita sujeira, tem muito barulho, tem muita energia não tão positiva circulando. Quando a gente sai de São Paulo e vai para um lugar mais verde, né, não precisa sair de São Paulo, né, um parque, qualquer parque aqui de São Paulo, né, não vou falar o nome para não, né, ludibriar os outros, né? Mas qualquer parque que você for, você vai ter o contato com o verde, com os pássaros, né? Com a natureza, né? Digamos que é um mini refúgio dentro de São Paulo. E os parques, eles trazem essa sensação pra gente. E aí, logo em seguida, a gente, como terapeuta, como profissional, a gente sempre vai recomendar que os nossos clientes, pacientes, vão pra praia, vão pro meio do mato, vão pro interior, né? Mas ter mais esse contato com a natureza, porque isso realmente dá uma harmonizada, dá uma energizada internamente. Né? Banho de cachoeira, banho de mar, né? Isso funciona, né? Pé na areia, né? Que a gente chama. Pé na areia, pé na grama. E quando tiver quente, né? Eles iam para debaixo das árvores, né? Para buscar essa sombra. Então, antigamente era muito mais fácil, o tratamento era mais simples, né? Era instintivo do homem, né? Do ser humano na época, de ir aonde tivesse abrigo. Se está chovendo, vai buscar abrigo. Se está fazendo sol, vai buscar abrigo porque está muito quente. Se está muito quente, ele vai buscar a refrescância da água, né? Do mar. E aí, esse é o tipo de tratamento que a gente vai buscar. Mais pra frente ele fala, puta, mas a situação agora é diferente, porque as pessoas são perturbadas pela ansiedade interna do coração, feridas pelas dificuldades externas do corpo. Aqui já pode se considerar a questão física. E aí ele já quebra as 4 estações, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, com a destruição da camada da natureza pelo ser humano, a gente meio que buga, né, as 4 estações. Então hoje a gente tem as 4 estações. Olha que bizarro. Hoje eu acordei umas 5, né, para atender, né? Faz aquela meditação rápida, depois a gente já vai atender. Tava um puta frio, aquele frio, meu, de cortar. Aí às 6, 7 horas já começa a ter um sol. Ainda tá um pouquinho de frio, mas vai lá pelas 9, 10 horas, vai ter um solzinho, que é um sol que finge que é quente, mas não é. Aí depois da tarde já começa a ficar um pouquinho mais fresco. Aí lá pelas 7 horas da noite já começa a esfriar de novo. Se não chover, né? Porque tá com previsão de chuva aqui, dizem, né? Então, a gente tem essa invasão, essa mix de estação do ano, que buga a saúde também, né? Ou para você que tá muito quente, né? A cidade tá muito quente, chega no ambiente e tá com o ar-condicionado ligado. Invasão do 4 estações. Ou tá muito frio lá fora, liga o aquecedor do carro, liga o aquecedor dentro da casa. Entra em contato com o calor. Aí depois você tem que sair, você já, né, cai de frente com um choque térmico. Então tudo isso é ataque, né, das 4 estações que a gente usa aqui, né, na visão atual. Não necessariamente dos climas da cidade, né, da natureza, mas dos ambientes onde a gente está circulando. Então você está na rua, toma chuva, você volta para casa, se enxuga, e aí depois você fica seco, aí tem um ar-condicionado ligado ali onde você está indo. Ou ar quente que você está, né, no local que você está indo. E aí você vai, puta, bugou. Então automaticamente você já está tendo, né, esse ataque de clima, ataque de temperatura.
E aí, logo em seguida, ele fala, puta, mas aí quando vem as doenças contraídas de forma leve ou de forma séria, vai piorando o que o nosso paciente ele vem a ter, no caso de doença. Então, todos esses itens mostram pra gente que é necessário observar não somente o clima, mas também como o nosso paciente está, né? Quando eu falo de forma interna, entenda-se os climas de forma externa, mas as emoções e o padrão mental de forma interna. É isso que vai dar uma desequilibrada energeticamente no nosso paciente e isso que vai mudar a forma de como que ele sente no tratamento dele, tá? Então, essa é, digamos que é a reflexão atual do que a gente observa, né, nos nossos atendimentos, nos nossos pacientes, trazendo para a realidade que a gente vive. Bora, mestre. Imperador Amarelo diz: bem, espero que quando for diagnosticar um paciente, eu possa distinguir a doença que é passageira ou séria, decidir sobre os pontos duvidosos da doença e saber lidar com seu essencial, de maneira clara, como se iluminando o sol ou pela lua. Pode me dizer o que devo fazer? Ibo respondendo. Os primeiros 6 davam importância à inspeção da condição, da compleição e do pulso. Isso foi manipulado pelos mestres do passado. Nos tempos antigos, havia um médico cujo nome era Daiji. Ele estudou o princípio da compleição e do pulso ao ponto de se comunicar com a divindade. Ele podia aliá-los aos 5 elementos: metal, madeira, água, fogo e terra, às 4 estações, ao yin e yang, aos ventos perversos de todas as direções e às 3 dimensões, não se separando do princípio de norma regular da compleição e do pulso. E ele pode observar a essência profunda do intercâmbio mútuo. Por isso é importante que se observe a compleição e as condições do pulso para saber a essência sobre a doença. A compleição é como o sol, que tem diferentes condições nos dias bonitos e nos dias nublados. E o pulso é como a lua, que tem diferentes condições de crescente e minguante. É muito importante um diagnóstico a fim de observar cuidadosamente o brilho e o escuro da compleição, e a diferença de estenia e astenia do pulso. Em suma, a variação da compleição e do pulso corresponde às variações das energias das 4 estações. Os primeiros 6 conferiram grande importância ao princípio, já que está de acordo com a divindade. Se algum puder lidar assim com o diagnóstico, poderá ajudar o paciente a evitar morte e sobreviver. Quando a vida do paciente for prolongada, ele irá exaltar como um rei dos suaves. Pelos livros dos tempos antigos, o médico frequentemente tratava o paciente quando a doença já tinha ocorrido. Ele tratava como decocção por 10 dias, a fim de retirar a atralgia e o vento perverso. Se o paciente não se curava em 10 dias, aplicava-se a herbanária. É muito importante que se trate com ervas medicinais e a cooperação do paciente é muito importante da mesma forma. Nesse caso, a energia perversa pode ser submetida e a doença pode ser curada. Mas os médicos das gerações posteriores tratam os pacientes de forma diferente. Eles não tratam de acordo com as mudanças do tempo das 4 estações. Eles negligenciam a importância da compleição do pulso e não distinguem a condição excelente ou adversa da compleição e do pulso, mas fazem o uso da decocção e da acupuntura, a fim de trazer respectivamente o interno e o externo, após a doença já ter tomado forma. Alardeia seu efeito curador acerca do tratamento que aplica, supondo que a doença pode ser curada sem sombra de dúvida, mas finalmente a doença anterior ainda permanece, e algumas doenças novas se acrescentam. Pode continuar, mestre? Só dar uma ênfase aqui, que ele fala da questão do diagnóstico. A doença, ela, nesse diagnóstico, a gente observa se a doença ela é passageira
ou se é patológica, né? O que seria isso? Isso é importante deixar. Passageiro ou séria. Se for séria, é patológica. A doença patológica é aquela que vai bater no nosso paciente e que ele vai precisar de ajuda. Então, saiu um vídeo que eu falei sobre a depressão temporária e a depressão patológica. Tá? Então, tudo que é passageiro, ele é temporário, é aquelas doenças que é de momento. Né? Então, já bati várias vezes, né? Trouxe alguns convidados que já falaram isso para vocês. A ansiedade, ela é temporária. A irritação, ela é temporária. A raiva, a frustração, né, a tristeza, elas são, teoricamente, elas deveriam ser temporárias. É um processo, é um momento ali daquele 2, 3 dias até 60, 90 dias, mas ela é temporária. E, teoricamente, essas temporadas não podem passar de 3 meses seguidos. Por quê? A partir do momento que passa de 3 meses seguidos, aí sim entra a patológica. E a patológica vai bugar tudo, tá? Então vamos lá. O estresse, né? Vamos na prática clínica. Você tem o estresse, que é temporário, e você tem burnout. Eu chamo de burnout, né? Depois tem gente que fala burnout, né? Não sei qual é a pronúncia certa, mas é o estresse avançado. Aí você tem o burnout, que aí já é patológico, porque aí já está afetando memória, já está afetando raciocínio, já está afetando saúde física, mental, emocional, energética. Aí a pessoa já vai querer dormir, já não vai estar com vontade de fazer nada e muito provavelmente ela vai pensar em besteira, né? Talvez cometer suicídio, etc. Isso leva ao patológico. O patológico é ruim. Patológico é aquilo que faz você emagrecer, é aquilo que faz você não se cuidar, é aquilo que faz o teu brilho dos olhos sumir. Isso é o patológico, tá? E aqui eu já falo isso faz muito tempo. E o livro só remete a isso. Então, é necessário diagnosticar e ver se a doença ela é temporária ou se ela é patológica. Acabou. Esse é o primeiro item do diagnóstico. Depois ele já fala aqui, tem que observar os 5 movimentos, as 4 estações, ao yin, ao yang, aos ventos perversos de todas as direções e as 3 dimensões. 3 dimensões é o que eu já passo para vocês, né? 12G. Físico, né? Que é MTC. Depois já um pouquinho energético, mental, energético, que é a FO. E depois, né? Mental, emocional, energético, que é a FO. E depois o sutil, que é a FV. Essas são as 3 dimensões. Tá? Ah, mas não existe. Mano, não importa a sua opinião. Isso aqui é o que a gente observa na nossa avaliação. É isso que a gente observa quando a gente atende. Tem muito caso clínico que a gente pega na dor lombar, pega alimentação, pega atividade física, pega mental e emocional e o negócio é sutil. Tá arregaçando ali dentro. Só que a gente vai ter outras ferramentas para pegar o sutil, né? Mandala, AFV, pêndula e etc, né? Tá? Então, são essas as 3 dimensões que o livro fala aqui e que realmente a gente tem. Tem patologia que, a gente vai fazer de tudo e não vai melhorar. Pegou no sutil, melhorou. É uma parada de maluco, assim. E aí, beleza. Então, esses são os itens que vai ter que observar no diagnóstico e baseado nesse diagnóstico você vai ter que tratar. E aí ele começa continuando aqui, né? Os primeiros fazem isso e aí passa, né, toda essa parte da fitoterapia. Por que a fitoterapia é importante? Que ele fala na primeira parte, né? Internamente com a fitoterapia e externamente com a acupuntura. Teoricamente tem que associar os dois. A acupuntura, como ele entra no primeiro nível de dimensão, então ele não tem tanta profundidade no tratamento do nosso paciente. Então, por isso que eu falo lá, paciente com depressão, a acupuntura resolve até uma parte. Caso você não tenha outras técnicas, o paciente não vai melhorar. Daí ele vai buscar outro profissional. Com o método 12G, quando o meu paciente ele já vem com depressão, eu já vou com a FO direto. Nem questiono. Quer dizer, questiono ele. Mas eu nem entro em questionamento, a acupuntura vai melhorar mais. Não, porque eu sei que a acupuntura ela vai entrar só na primeira parte, só na primeira linha energética, né? Que é essa primeira dimensão. Tá? Então, só para deixar bem claro aqui que ele conclui, né, essa terceira parte, que ele fala, para tratar o interno e externo, primeiro eu uso a questão da fitoterapia, com sopas, com chás, com ervas, né? Uma mesclagem de fito e dieta. E depois tem o trato externo com a acupuntura. E após a doença já instalada, ter tomado forma, aí que se aplica outros itens de atendimento, tá? Então, isso é o que encerra, pelo menos até essa parte, a terceira parte, né, dessa leitura. Observar a questão do diagnóstico e depois aplicar fitoterapia e dietoterapia de forma interna, que é onde você vai fazer o tratamento de manutenção, e acupuntura de forma externa, né, para exteriorizar a patologia.
Bora, mestre. Disse o imperador Amarelo: deseja ouvir alguma teoria fundamental sobre o tratamento? Kibo responde: o eixo mais importante do tratamento é manter-se fiel à inspeção da compreensão do paciente e sua condição de pulso, e insistir nesse mais elevado princípio. Se a fonte da doença for compreendida numa sequência errada ou deixar de obter a cooperação do paciente, o tratamento não terá sucesso. Quando alguém ajuda um rei a governar um país como este, o país será subjugado. Ao tratar, deve-se, em primeiro lugar, remover a doença mais antiga, e então tratar a doença contraída recentemente. Suponha-se que quem puder tratar dessa forma irá obter a fama do médico habilidoso. O imperador Manuel disse: agora desejo ouvir acerca do princípio fundamental de tratar, e o âmago de suas palavras não deve se isolar da inspeção da complexão e da condição do pulso ao tratar. O que eu não ouvi ainda, Kibo responde. Há ainda um outro eixo importante. Perguntou o imperador o que é. Kibo responde. É o diagnóstico através das perguntas. Aí o imperador pergunta, como fazer? Kibo responde, o paciente deve ser deixado sozinho na sala, janelas e portas devem estar fechadas para eliminar toda a dúvida dele e inquiri-lo confidencialmente e eram detalhes acerca de condição da doença. Após inquirir, dirigir as condições da compressão e do pulso. Se a compressão do paciente for lustrosa e o pulso que bate for calmo, a isso se chama espirituosidade e a doença pode ser curada. Quando a compressão do paciente não for lustrosa e seu pulso deixar de corresponder às variações sazonais, isso se chama depressão do espírito. A doença não pode ser curada de forma alguma. O imperador Amarelo disse: bom, eu suponho que tenha dito tudo corretamente. E esse termina o capítulo 13. Boa. Aqui o livro já fala, né? Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas aí já tem o primeiro passo da FO, da questão das perguntas, dos questionamentos. Então ela já é uma técnica antiga, né? Quando a gente fala de filosofia, é uma técnica antiga, né? Então, na questão oriental, já usava-se há 5.000, 6.000 anos atrás. E depois veio para o Ocidente, que aí se virtualizou, se espirituou, se perpetuou. E aí você tem os grandes nomes, os filósofos ocidentais aí, né? Sócrates, né? E aí vai. Onde eu quero chegar com o livro, né? Trazendo isso. Que é a parte principal da avaliação. Então você observou lá os 5 movimentos, observou lá a questão do que está acontecendo com o teu paciente, observou as 3 linhas energéticas, né? Que eu chamo de 3 linhas energéticas, porque falar 3 dimensões leva as pessoas a entenderem como, mano, é bruxaria, aí as pessoas já meio que já travam, não querem nem ouvir a sua conclusão. Então eu chamo de 3 linhas energéticas, tá? Tá na aula isso também. Se não tiver, me avisa que eu regravo isso para vocês. E o livro, ele fala nisso, né? Fecha-se a salinha, fica você e o paciente, sem nenhum ruído externo, e observa. Ao mesmo tempo que você observa, você vai lançar algumas perguntas específicas, que são aquelas perguntas da FO. E observa como ele responde. Para quem faz a FO, vocês já pararam? Não sei se já pararam, né? Mas eu vou pedir para vocês pararem e observar como funciona o teu paciente. Você vai fazer pergunta, então vamos lá, ó, é o teste, né? Você vai perguntar para ele como está o dia dele. Então, se ele está vindo de manhã para você atender, você vai perguntar como foi a semana dele. Se ele está vindo no final do dia, você vai perguntar como foi o dia dele e vai ver as reações dele enquanto ele estiver falando. Quando eu faço FO, vocês já perceberam também, que eu peço para o cliente fechar o olho. Por quê? Quando ele fecha o olho, ele entra na dimensão dele. E uma vez que você está com o olho aberto, meio que limita, porque você só está vendo aquele quadrado, aquele diâmetro, aquela distância que o teu corpo está acostumado a ver. Quando você pede para o paciente, para o cliente fechar o olho, você amplia isso para ele. É aquela frase do Simba, né? Que o Mufasa fala para o Simba. Tudo que a luz toca é teu. Só que é infinito o negócio.
Então, quando você pede para o teu cliente fechar o olho, você meio que não gera, né, limites. E sem limites, o corpo responde muito melhor. Então, quando você pede para o teu cliente fechar o olho e responder as perguntas, ele vai reagir. E essas reações é o que a gente vai observar. E aí o livro fala, se trazer muito brilho... Não, o resumo é isso, né? Se ele trazer muito brilho, quer dizer que a patologia ainda tem chance de ser reversível. E vamos dizer que 90% das patologias são reversíveis. Agora, se o teu cliente fecha o olho e fica opaco, já era. Ali não tem como resolver. E aí existem outros meios de resolver. Aí muito provavelmente a gente vai ter que aplicar FV junto com a FO. Que aí vocês já aprenderam, né? Quem é da turma antiga já aprendeu, né? Até a turma 3 aprendeu. Agora, para você que está entendendo agora, que você não me conhece, está me conhecendo agora, só entenda na mentoria individual. E aí, partindo desse princípio de você observar como o teu cliente reage com as suas perguntas, é o que vai ditar o tratamento. Então, as perguntas, elas são assertivas. Então, todas as listas, né? Todas as listas de perguntas que eu passo para vocês é assertiva. Tá? Então, aquela pergunta besta, você é feliz? Aquilo já vai ser a primeira porta de entrada. Se o cara falar, tá com o olho fechado e mexer a cabeça, né? Ele tá deitado, o paciente tá deitado lá. E ele mexe a cabeça. Puta, eu sou? É um sinal. Se ele mexer para a esquerda ou para a direita, ou ele mexeu a mão, mexeu o ombro junto, opa, temos um sinal. Se ele demora para te responder, temos um sinal. Se ele negativa logo de cara, é um sinal mais ainda. E se ele positiva logo de cara, puta, sim, sou feliz pra caramba, então temos um sinal. Então, tudo isso é observação, tudo isso é análise. E tudo isso vai mudar. Ah, Kim, mas aí tem outras perguntas? Pô, tem pergunta pra caramba. Quem tá lá no curso viu, tem mais de 200 perguntas. Só que você não vai fazer as 200 perguntas. Você vai ver o que o teu cliente tem no primeiro diagnóstico e logo em seguida você vai abordar essas perguntas, né? Você vai inserir essas perguntas no seu atendimento. Geralmente, a média de perguntas é em torno de umas 20 a 30 perguntas que você vai fazer durante o atendimento. Só que são 20 a 30 perguntas baseadas na resposta do teu cliente, não baseada no que você acha. O que você acha não vale nada aqui. Tudo vai ser baseado no que o teu cliente responder. E aí é isso que a FO funciona. E aí, beleza, você fez as perguntas, você viu o teu cliente reagindo, aí você vai, puta, mas eu tenho dificuldade em ver isso. Então a gente vai fazer do jeito mais simples. A gente está no Ocidente, a gente está no Brasil, a gente sabe que o brasileiro é muito rancoroso e é muito emotivo, é muito emocional. Nossa Senhora, é um povo, é um público, é uma população muito emocional, muito emotiva. Muito, mas muito emotivo. Então você vai perguntar da seguinte maneira, para você ver isso na prática clínica, né? Para você que não é meu aluno, você vai ver. Pede para o teu cliente fechar o olho. E você vai perguntar, paciente X, cliente X, eu quero que você lembre da sua mãe e fale o que foi marcante da sua relação com a sua mãe. Ele vai falar. Depois você vai falar, agora fale e lembre do seu pai. E ele vai falar, agora dos seus irmãos, sua irmã, seu esposo, sua esposa, teu parceiro, tua parceira, namorado, namorada. Você vai listar. Partindo do princípio que ele é teu cliente, você vai saber quem são as pessoas que ele não gosta e quem são as pessoas que ele gosta. Então você vai escolher 3 pessoas. Uma que ele gosta, uma que ele é neutro e uma que ele odeia. Odeia é uma palavra muito forte, mas uma que ele não bate. E você vai ver a reação dele. Deitado na maca, com os olhos fechados, como que muda o semblante. Bateu. Tudo que o livro fala nesse capítulo é isso. E quando ele fala com o olhar de alegria, né? Não é o olhar, né? Mas a face vai trazer muito mais alegria, muito mais paz. Quer dizer que aquilo lá traz calmaria para ele. Quando ele fecha o semblante, faz a careta, quer dizer que aquilo não está sendo confortável para ele. E quando ele age de forma neutra, beleza. Onde eu quero chegar? Dica de prática clínica aí, para quem está aí ao vivo, ouvindo ou assistindo gravado. Relacionamento abusivo. É aqui que eu quero entrar. Né? Passamos os dias dos namorados, tudo flores, tudo beleza. A grande maioria comemora tirar foto, mas por carência. Mas isso é um outro tema de live. Onde eu quero chegar quando eu sei que o meu cliente está em um relacionamento abusivo, mas ele não acredita, ele não confia. Tu vai explicar isso para ele, ó. A gente vai fazer uma didática aqui, uma dinâmica. Eu vou filmar o teu rosto e as suas reações.
Tu vai filmar, seja deitado ou sentado, mas você vai estar com o olho fechado. E aí eu vou mostrar para você como que é a tua reação. Só que eu não quero que você antecipe tudo isso que eu tô falando aqui, né? Porque se ele ama um namorado, ele vai, ou a namorada, ele vai trazer algumas relações. E aí se você falar, puta, se você fizer careta, quer dizer que não é pra essa pessoa, é pra você, ela automaticamente vai mudar a afeição dela. Então o que você vai fazer? Você não vai falar nada. Você vai falar, ó, vamos fazer uma dinâmica aqui que eu aprendi sobre a questão mental e emocional. E você vai botar a câmera, não de frente, né? Onde eu tô aqui, né? Que eu tô com o zoom, mas uma câmera que, né, dá uma distância aí. Puta, eu tô com uma distância de um braço aqui da câmera. E aí você vai filmar esse teu paciente, né? Esse teu cliente nesse teu atendimento. Você vai pedir para ele fechar o olho e você vai falar, puta, eu quero que você fale, me conte como é o teu relacionamento amoroso. E ele vai desenrolar para você, puta, pipi, papapá, papapá, pipipi. Mano, ele vai desenrolar. O cliente vai desenrolar, desenrolar, desenrolar. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Deixa ele desenrolar o teu relacionamento. Aí você vai fazer a primeira pergunta da FO. Você é feliz com o teu parceiro, com a tua parceira? E deixa ele responder. A segunda pergunta. Anota isso aí que eu tô no flow e eu não vou lembrar. Você é feliz? A segunda pergunta. O que falta para ser mais feliz ainda? O que falta para complementar essa felicidade em 100%? Aí beleza. Você dá, né, você dá o doce na boca, agora você vai bater um pouquinho. Você vai falar assim, e o que faz, o que ele faz, o que essa pessoa faz que te deixa pé da vida? Puta, isso me deixa puto pra caramba. Nossa, eu fico maluca quando ele faz isso. Não de forma sexual, mas de forma comportamental, tá? E aí entra a quarta pergunta, é a que eu mais gosto, né? A quarta é a pergunta da morte. Você vê ele como a pessoa que vai cuidar de você quando você estiver fudido, cagado, na maca, doente? Essa pergunta é a que mais dói. E é a pergunta que mais responde todos os tipos de relacionamento. Porque, teoricamente, partindo do princípio que são pessoas da igreja, né, das pessoas mais antigas, eu sou uma das pessoas mais antigas, que é na vida, na morte, na tristeza, na alegria, na tristeza, na pobreza e na riqueza, a tua parceria com essa pessoa ela tem que ser eterna. Eterna não existe, né? Mas até enquanto durar o amor e etc, né? Esses são outros pontos. Mas ela tem que partir desses desafios da vida. E vai ter. Todos nós vamos ter esses desafios. Se você não teve, te prepara que tu vai ter, né? A vida não é só alegria. A vida é dedada no olho também. Né? E aí você vai fazer essa quarta pergunta, que é a que determina o teu relacionamento. Seja de amizade, seja de amor. E essa pergunta responde tudo. Só que ela vai responder e vai fazer um semblante. Puta, tá foda. Ele realmente me deixa puto pra caramba. Puta, quando ele faz esse tipo de reação. Aí você pergunta, e se você estiver doente, na cama, em coma, em estado de coma por 3 anos seguidos? Né, porque geralmente são, né, até sair. Essa pessoa vai estar com você do lado da cama, da maca, dormindo, naquela poltrona de merda na UTI? Ou ela já vai estar, deu 2 meses e ela já vai cair fora? Essa pergunta é que dita o jogo. E provavelmente essa pergunta, eu sei, eu sou agressiva, FO é assim. Você vai ver o semblante desse teu cliente, do teu paciente. É aí que dita o jogo. Tá? Eu tô trazendo de relacionamento, mas pode ser de amor também, né? De amor de família. Puta, eu tô com uma parceria, uma sociedade. Puta, esse teu cliente, né? Esse teu cliente, esse sócio de você, né? Você vai perguntar pro teu cliente. Puta, esse sócio, quando a empresa estiver para quebrar, vai entrar em concordata, vai entrar em questão judicial. Todos os funcionários estão entrando em disputa judicial com você. Ele vai estar lá junto com você, ou na primeira merda que veio, primeira merda de imposto, primeira merda de taxa, ele já vai cair fora. Isso dita tudo na tua vida. Te garanto, isso dita tudo na tua vida. É isso que o livro traz, e óbvio, né, vou potencializar com a FO. O livro fala de um jeito mais bonito, mais harmônico, mas eu já falo a parte real, a reflexão é vida real, é de atendimento. E aí, partindo do princípio dessas reações, que vão estar filmadas, você vai mostrar, olha aqui, olha como você reagiu com essa pergunta. Aí o teu cliente vai fazer uma puta careta feia. Ele vai mexer a cabeça, com o olho fechado mesmo, ele vai mexer a cabeça, ele vai bater a palma, ele vai mexer a mão, ele vai ficar agitado na maca, né, na hora de atender, ele vai trazer alguma reação. É essa reação que eu quero que você observe.
Essa é a reação que o livro fala. Só que o livro fala de forma bonita, filosófica, né? Só que aqui a gente tem que fazer a reflexão da vida real. A vida real hoje, 2025, é assim. Pode ser que em 2026 mude. A gente vai estar aqui ainda fazendo as reflexões e vamos mudar. Então é isso que eu quero que você adapte. Mas, óbvio, antes de você fazer isso nos seus atendimentos, eu preciso que você faça em você. Será que a pessoa da tua família, o que causa, né? É o impacto que ela causa em você. Qual é o impacto que ela causa em você? E as pessoas que estão no seu relacionamento, seja amoroso ou profissional, quais são os impactos que essa pessoa causa em você? Filma isso, fecha o olho e filma. Você vai ver. Por quê? O olho, você não limita. Né? Com o olho fechado, você não limita as coisas. Com o olho aberto, você limita. E aí, o que acontece? Eu sei, a gente faz aqui os testes. Pô, eu dou aula, há mais de 15 anos falando só disso. O teu olho vira, olha para cima, olha para baixo. Nos meus vídeos, você vai ver, eu olho muito para baixo, porque é o meu modo de pensar. Eu olho para baixo ou para cima. Eu sempre vou olhar para o lado direito. Porque é uma memória minha. Eu tenho que trazer lados, né, mais emocional. Então, geralmente, eu jogo para o lado direito e tento pensar: caramba, o que está acontecendo? Tá? E aí, por que eu te falo isso? Porque esse é o meu padrão. Porque tem muito. Nossa, aí vamos cutucar, né? Tem muito esses caras aí que lê a leitura do corpo e fala essas baboseiras. Alguns aspectos são reais, mas é cultural. Vamos falar já o nome dos caras, o Metaforando aí, você já deve ter ouvido falar dele. Tem outro cara lá que é famoso lá, que tem um evento dele, é mó caro. Custa R$ 3.000 no ano. Cara, eu vou lembrar o nome dele. De cabeça eu não sei, mas ele também lê as feições. Primeiro item, minha feição. Eu tenho dificuldade em olhar no olho porque eu fui criado em uma cultura oriental. Eu não podia olhar no olho do meu pai. Se eu olhasse no olho do meu pai, ele já me dava um tapa na cara. Então, é o meu costume não olhar para o olho. Eu tenho que adaptar isso na vida real. Eu geralmente olhava para o chão e falava: sim, senhor. Não, senhor. Não, senhor não é resposta, né? Não, senhor já estava tomando um tapa na cara. É tudo sim, senhor. Faz o que eu estou mandando. Eu tinha que olhar para baixo. E aí eu tenho que ouvir um ser humano falar que quem olha para baixo é negativo. Quem olha para baixo não dá credibilidade. Aí você está me zoando, né? Então vai estudar direito, porque é questão cultural. Se eu falar para um russo, ele vai me entender. Se eu falar para um árabe, ele vai me entender. Que é um povo antigo. É um povo que respeitava os pais. Era um povo que respeitava os mestres. Aí a gente vem para o Ocidente que não respeita nada. Ainda mais as gerações de agora. O aluno encara o professor. O aluno hoje bate no professor. Então quer dizer que se eu olhar no olho do meu professor eu não respeito ele? Ou se eu olhar para baixo eu não respeito ele? Então isso que entra em conflito. Ah, fugiu o olhar. Sim, eu fujo o olhar. Porque é meu pai, velho. Qualquer olhar mais ríspido para ele, eu já tomava um tapa na cara. É tapa na cara mesmo. Sinto. É chinelo de madeira no corpo. Então foi isso que é cultural. Então toda vez que você ouvir essas coisas, tudo você vai entender e tudo eu vou responder. Eu, o André Kim, eu vou responder para você. Tudo depende. Tudo depende. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai usar a palavra depende. Eu não sei se já parou para pensar nisso. Tudo depende. Puta, Kim, ele tá doente. Vocês vão perguntar, né? Pô, o Adriano vem aqui e fala assim, puta, Kim, você acha que vem da lombar, a dor dele? Ele fala assim, cara, depende. Mas por que depende? Porque depende de como que ele foi criado, o que ele fez, o que ele não fez. Depende do momento, depende do clima, depende da... Tudo depende. E quanto mais conhecimento você tem, mais a palavra depende vai aparecer na sua resposta. E quanto menos... Nossa, isso vai doer. Quanto menos estudo, menos conhecimento você tem, mais as respostas vão ser exatas. Sim e não. Já parou para pensar nisso? Quem é burro intelectualmente, vou falar mesmo, quem é burro intelectualmente vai manter o sim, vai meter um não. Quem é inteligente, quem é mais velho, isso a gente observa os nossos pais, os nossos avós. Ele vai falar, calma, filho, calma. Geralmente, né, o avô vai falar, calma, filho. Ou teu nome, ele fala, calma, vem cá, vamos pensar. Ele não vai trazer uma resposta fixa. Já parou para prestar nisso? Presta atenção nisso. Vocês são, né, meus alunos são mais velhos que eu. E eu tenho um respeito enorme por eles, pela vivência. E eles falam isso, cara. Vocês são pais, vocês são mães. Vocês, né, alguns de vocês, não sei, né, mas alguns de vocês têm neto, têm neta. Vocês trazem a paz, a calmaria. Vocês vão falar, calma. Vocês vão dar um break. Você vai falar assim, não, assim.
Presta atenção. Então vocês já vão dar uma resposta do depende. Não vai ser uma resposta, não, você não pode beber água. Não, você não pode tomar refrigerante. Porque com conhecimento, com intelectualidade, o seu comportamento, a tua mentalidade vai mudar. E vai usar muito a palavra depende. Calma, senta aqui, vamos conversar. Tá? E essa questão do olhar depende. Eu fico pé da vida. Porque os caras fazem uma avaliação sem conhecer. E aí você já está julgando, cara. E aí o julgamento, eu falo isso porque eu sou muito observador. Né? Eu observo o aluno, observo o mentorando, observo o cliente, eu observo tudo. Analiso, sim, eu analiso. Tenho que analisar, eu tenho que observar onde eu estou. Como que eu vou mandar as palavras para vocês? Como aqui tem mais aluno, então eu posso desenrolar na boa e tranquilo. Agora, eu não sei se vocês perceberam, na aula de quinta eu não falo o que eu falo aqui. Nos vídeos que eu solto, eu não falo do jeito que eu falo aqui. Por quê? Aqui já é um conteúdo mais denso. Por quê? Porque eu sei onde eu posso cutucar, onde eu não posso. Aqui eu sei que eu posso dar tapa na cara. Tá? Então, no mesmo jeito que vocês vão fazer isso na vida dos clientes de vocês e também na vida de vocês, eu quero que vocês observem as reações deles. E não ouvir, né, o que cara, é uma crítica minha desses caras que ficam fazendo leitura corporal sem conhecer a pessoa. Não dá, cara. Né? Então, uma puta, é questão de cultural. Então vamos lá, vida real. Sobe na comunidade lá do Rio de Janeiro. Qualquer comunidade lá. E olha no olho dos caras. Os caras vão dar tiro em você. Olha no olho do cara. Você vai falar, puta, é falta de respeito? Mano, você vai subir com a cabeça baixa, mano. O cara tá com um fuzil na mão. O cara é o dono daquela comunidade. Aí eu tenho que ouvir o metaforando falando, não, você tem que olhar no olho. Cara, não dá. Tem ambiente que você não pode olhar no olho, meu irmão. Aí tem que ouvir outras, puta, nossa, cada besteira que esses caras falam, que, meu, não dá. Puta, presidente, sim. Presidente com presidente, sim. Tem que olhar no olho no olho. Ali são duas representantes de uma nação. Sim, tem que olhar olho no olho, aperto forte e olho firme. Olhar, né, no fundo da bolinha preta do olho até ver a tua imagem ali. Ou quando o meu lutador, o meu atleta que luta, vai encarar o outro atleta. Sim, é olhar no olho. Olhar fixado no olho até ver o reflexo dele. E eu te garanto, isso muda. Nesse esquisito, sim. Porque ali tá no ponto ali de conflito, etc. Agora, quando você faz uma análise julgando, sem saber o conteúdo, né, o que o teu cliente traz para você, aí eu acho que já é cagada. Mas tudo bem, né? Cada um acredita. Eu tô falando de questão de saúde. Já é cagada. Então, né, por que eu falo isso? Porque eu vejo, né, eu faço vídeo, as pessoas assistem o vídeo, só que elas vão ver o julgamento. E eu tô preparado pro julgamento. É pra vir mesmo, vem que vai tomar tapa na cara também. Né? Fala o que quer, vai ouvir o que não quer. A vida é assim. Bem antigo, né? Hoje em dia não se fala mais isso. Então, essa é a sacada que eu quero deixar. Então, como reflexão, use, né, essa última frase do que o Imperador Amarelo falou. Faz um teste. Põe o teu cliente deitado. Vê as reações dele. Baseado nas reações dele, filma e mostra isso para ele. Ó, olha como você reagiu falando dessa pessoa. Olha como você reagiu falando desse momento de vida. Tá? Eu trouxe o relacionamento abusivo porque é isso que pacientes, clientes que não têm tanta empatia ou que não acreditam no método, isso vai mostrar para ele, porque isso é uma reação natural do corpo dele. Né? Que às vezes as pessoas, por que eu te falo isso, né? Logo depois do Dia dos Namorados? Porque eu vi muito isso, né? Sem julgamento também, porque eu conheço meus amigos que estão em relacionamento, conheço meus clientes que estão em relacionamento. E eu sei até que ponto é um relacionamento de verdade e até que ponto não é. E é nítido também, nas filmagens, etc. E isso mostra pra mim, né? Alguns casos aí que existe, né? Então faz esse teste pra mim. Relacionamento abusivo não é só de namoro, não é só de casamento. Relacionamento abusivo é de amizade também. Opa! É o que mais tem. É o que mais tem, gente. É o que mais tem. E vocês ainda, né? Pô, a gente atendeu na Velocity, né? Não vamos dar o nome aqui, mas nós atendemos na Velocity lá, fizemos uma ação ali na Velocity. O quanto de mulheres passaram lá com relacionamento abusivo, que a gente não falou, mas a gente observa, caramba, a gente faz isso.
né? A gente atende isso. É nítido. Daí a gente está conversando com elas individualmente para mostrar isso para elas. Daí cabe a elas, né, a ter a tomada de decisão. Tá bom? Então, o livro fala muito isso. Observa todos esses itens. Mas antes de aplicar nos seus clientes, eu quero que vocês apliquem vocês. Como lição de casa, eu quero que apliquem vocês. Quais são as pessoas que estão ao teu redor? Quais são, né, as pessoas que estão fazendo bem para você? As que estão, mantém. As que não estão, corta. Ah, mas dói cortar. Mas você viu a tua reação na câmera, cara. Teu corpo não mente. Com o olho fechado, né? Sempre lembra de fazer com o olho fechado. Aqui eu não quero fazer, puta, dá mó trabalho filmar. Cara, quer um jeito mais simples? FO baseada no papel, que é o que a gente faz aqui também. Pede pra... escreve lá. Essa agora é uma carta que eu vou fazer para pessoa X, para uma pessoa Y. E aí você escreve. Você vai ver como fica a tua letra. Questão de regulação, questão de direção, se sobe, se desce, se é voltada mais para a esquerda, mais para a direita, se fica pequeno, se fica grande, se fica mais marcado. Tudo isso é análise. Tá? Então o teu corpo ele vai te dar sinais. E cabe a nós, seres humanos, entender, compreender esses sinais e respeitar esses sinais. Por quê? Se você não respeita esses sinais, a conta chega. E quando ela chega com juros. Então não espere essa conta chegar. Tá? Então essas reflexões que eu deixei é da vida real. Tá? Trouxe aí um pouquinho de profissional, trouxe um pouquinho de visão pessoal, né? A questão do diagnóstico, de como você faz, um pouquinho do profissional de como você faz, né, a aplicação do FO, que o livro já fala. E eu quero que vocês façam na forma pessoal, né, e lançar para vocês, tá? Essa é a reflexão que eu vi que faz sentido para esse capítulo hoje. E fico aberto, né, claro, a conversas. Mestre, quer concluir? Não, não. Ó, tudo que você colocou foi perfeito. Não tem nem não tem nada para concluir. Só observar e acho que a observação é a melhor, se tivesse que concluir. Só reafirmar a observação de pacientes, do meio, tudo. Show. Tá, mas é isso. É analisar, é observar. Observe mais, que aí você vai ter mais informação para você atuar, para você aplicar, né, no seu atendimento, mas também observe as pessoas. Por que eu te falo isso, né, para concluir? Hoje a gente está mais calejado. Hoje a nossa comunicação ela está mais fácil, porém a interpretação da comunicação ela está mais difícil. Então você vai ter que observar o teu cliente para passar uma comunicação para ele. Onde eu quero chegar, né? Vamos para a prática clínica. Os meus clientes, eles são geralmente de 30 anos para mais. Então a minha comunicação com eles é 30 anos para mais. Só que a gente está fazendo ações com clientes que é 25 anos para menos. A nossa comunicação vai ter que mudar. E daqui a 6 meses eu passo aqui para vocês o que a gente mudou. Pô, tem cliente com 15 anos. Né? Pô, os nossos atletas de skate têm 10, 11, 12 anos. A comunicação com eles é totalmente diferente. Não se fala palavrão, se fala com mais calma, se mostra, se desenha e etc. Quando os nossos clientes são mais antigos, acima dos 30, eles já são mais calejados, eles já viveram a vida, eles já pagam seus boletos, eles já têm suas responsabilidades. Alguns já são pais, mães. Então a gente consegue entender e mudar a nossa comunicação, né? O teor da nossa comunicação. Tá? Então a comunicação hoje ela fica muito mais fácil. Então aplicar isso também será muito mais fácil. Porém, para ter uma comunicação mais precisa, você vai precisar analisar e observar como que o teu paciente, como o teu cliente, como o seu amigo, como a pessoa que você quer falar, ele vai agir. Tá? Então, acho que esse é o item principal, né, da visão oriental, que é a observação e análise, sem julgamento. Observa, analisa, para, reflete, vê. Tenta fazer a correlação com o comportamento dessa pessoa, e aí sim você tem um pré-julgamento, e aí conversa com ela, aí você tem totalmente, né, o julgamento final, digamos assim. Tá? Então esse é o ponto que eu vou deixar. Beleza? Essa é a reflexão de hoje. Agradeço a presença de todos. Semana que vem, quinta-feira será feriado, então não teremos aula, tá? E aí, sexta que vem, a gente decide se vai fazer a reflexão também. A gente vai ver o nível de engajamento, né? Se vai ter gente aqui com vocês. Mas eu vou lançar no grupo, tá? Então, sexta que vem, a gente vê se faz
essa live semanal. Quinta não teremos aula por conta de ser feriado, tá? Então agradeço a presença de todos. Nos vemos nos próximos dias. Vai ter vários vídeos, né, sendo lançados aqui em saúde, aqui em educação, no meu. Então, fico aí à disposição para quaisquer dúvidas. Essa live não vai ficar no ar, então eu vou salvar e eu já subo no portal. Beleza? Messi, quer concluir? Não, só mandar aí um bom final de semana para todos. Se protejam do frio, que está bastante, e curtam aí o final de semana quentes aí. Show. Valeu, gente. Obrigadão.